TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Iniciamos mais um programa E Agora, Doutor. É com alegria e satisfação que estamos iniciando esse novo programa aqui na TVC, canal 16, e no canal 3, TV Cidade de Três Rios, e canal 3, TV Cidade de Paraíba do Sul. Uma saudação especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, que agora fazem parte integrante da nossa rede aqui da TVC, aqui de Petrópolis. Uma saudação também especial aos nossos amigos, admiradores e carinhosos telespectadores do programa E Agora, Doutor. Hoje vamos ter uma entrevista com o Dr. Celso Castor, biomédico, e vamos falar sobre o que é a biomedicina, onde se aplica a biomedicina, qual o papel da biomedicina na sociedade. Vamos falar também um pouquinho sobre emagrecimento, sobre técnicas de emagrecimento, sobre programas corretos ou não tão corretos assim, ou incorretos de emagrecimento. Enfim, os assuntos serão muito variados e tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito do nosso programa. Eu vou pedir um breve intervalo, será somente 1 minuto, já retornamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos e vamos iniciar a nossa entrevista com o biomédico Dr. Celso Castor. Dr. Celso, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa.
uma alegria tê-lo aqui hoje. E eu queria começar o nosso bate-papo a respeito de levar aos nossos telespectadores um esclarecimento do que é a biomedicina. Fique à vontade. Tá bom. Primeiramente, eu agradeço o convite, para poder participar do seu programa. Bom, a biomedicina é uma área entre a biologia e a medicina, mas é uma faculdade própria. Você tem que fazer a faculdade de biomedicina para se tornar biomédico. E dentro da biomedicina existem diversas áreas que a gente pode atuar. São mais de 30 áreas. Os biomédicos só podem atuar naquelas áreas em que eles são habilitados. A habilitação a gente consegue ou pelo estágio durante a faculdade, ou então a gente pode fazer pós-especialização em determinadas áreas. Eu, por exemplo, saí pela faculdade com habilitação em banco de sangue e análises clínicas. E depois eu fiz a pós em especialização em biomedicina estética, que é a área que eu trabalho hoje em dia. Muito bem. Então vamos explicar um pouquinho aos nossos telespectadores o que vem a ser a biomedicina estética. A biomedicina estética vem para tratar as condições estéticas. A gente não trata as doenças. Os biomédicos só tratam as disfunções estéticas. E a gente pode tratar desde o capilar até o facial, até o corporal. Muito bem. Explicado isso aos nossos telespectadores, acredito que tenham entendido o que vem a ser o papel da biomedicina. Dentre essas 30 áreas que a biomedicina tem como segmentação, quais outras áreas o senhor poderia citar como áreas de especialidades da biomedicina? Geralmente, a maioria dos biomédicos saem habilitados em análises clínicas. Então, eles trabalham em laboratório, fazendo exame de sangue, exames bioquímicos, exame de urina, toda essa parte de exames, de fato, e liberando o laudo para o laboratório. Outras áreas que a gente pode trabalhar também é o banco de sangue, a gente pode trabalhar como transfusionista, realizando os exames laboratoriais para saber a compatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor. Também tem a área de radiologia, nós podemos realizar os exames radiográficos, desde que tenha habilitação naquela área. Eu não posso só fazer a faculdade e trabalhar em todas as áreas. Eu tenho que me especializar em determinada área, ou mais de uma área. Também tem a área de análises ambientais, análise da água, análise do solo. Também podemos trabalhar com pesquisa, produção de vacinas, produção de fármacos, e estudando, desde o desenvolvimento da doença até a cura daquela doença. A gente também pode trabalhar com essa linha de pesquisa. Agora, uma curiosidade pessoal minha. Já que o senhor falou que uma das suas especialidades é a parte de sangue, modernamente está se fazendo uma coisa em cirurgias programadas, que é uma coisa muito interessante, que é a coleta do próprio sangue do paciente para ser utilizado em cirurgias. Essa é uma modalidade moderna, no momento de se fazer uma transfusão, caso o paciente caso o paciente precise durante a cirurgia de uma transfusão, ele vai utilizar o próprio sangue. Isso é uma técnica moderna. Poderia falar um pouquinho a respeito disso? O nome dessa técnica é transfusão autóloga. O próprio paciente vai ser o receptor. Então, não há riscos, porque como o sangue é o próprio dele, não vai ter nenhuma reação adversa. Então, é um procedimento mais seguro para o paciente e ele pode realizar, por exemplo, às vezes ele pode ficar anêmico por causa da cirurgia, então a gente teria o sangue para repor, caso seja necessário. Pois isso é uma coisa bastante interessante. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos entrar, então, na biomedicina estética, que é a sua área. A sua área de atuação. O senhor falou no início, há poucos minutos atrás, que uma das faces, uma das capilaridades da biomedicina estética vem a ser justamente a parte capilar. Sim. Hoje, nós temos aí no mercado uma série de procedimentos estéticos, até mesmo cirúrgicos, de implantação de pelos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, antes de nós entrarmos na parte do emagrecimento em si. Nós, biomédicos, não podemos realizar essa parte de implante de fios. A gente pode estimular o crescimento. Existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, dentre elas microagulhamento, intradermoterapia capilar, em que a gente usa ativos e substâncias que vão potencializar o crescimento do cabelo, mas
É o seguinte, a gente tem sempre que avaliar cada caso. O tratamento que serviria para mim, por exemplo, pode não ser o mesmo para você. A gente tem que avaliar os graus da calvície para saber se aquele realmente é de fato indicado ou se a gente de repente indicaria para fazer o implante, o transplante capilar. Isso significa dizer, se é que eu bem entendi, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, se eu me entender que esses procedimentos não dão resultado para todas as pessoas. Exatamente. Podem ou não dar resultado para uma determinada pessoa. Isso, nós temos que investir. Não é nada garantido. Não. Por isso que a gente tem que fazer sempre uma anamnese correta, que é a avaliação do paciente. Anamnese, vamos lá. Isso. O que significa? A anamnese a gente faz uma ficha do paciente para entender os hábitos de vida, os hábitos, o que incomoda e tudo mais. E caso ele tenha alergia a algum produto que a gente possa utilizar, uma reação alérgica, alguma contraindicação para aquele tratamento. Nem sempre, por exemplo, tem o mesmo tipo de calvície, mas de repente não vai fazer o mesmo tipo de tratamento por ter alguma contraindicação. Isso é muito interessante. Vamos entrar agora, então, na parte estética facial. Até porque há um dado de que o câncer de pele é hoje o câncer que maior incide, de maior incidência na população brasileira. Exatamente. Né? As pessoas, estamos no verão, né? E as pessoas, o brasileiro em geral, ele não é uma pessoa que se previna, que tome precauções a respeito da sua própria saúde. Ou seja, filtro solar só usa na praia. Exatamente. Né? No dia a dia, as pessoas não fazem uso do filtro solar. O que, diga-se de passagem, é um grande equívoco, um grande erro. Deveriam fazer. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, o indicado é usar protetor solar todos os dias, no mínimo o fator 30 de proteção, e também avaliar o fator UVA e o fator UVB. Quanto mais alto, melhor. Fator? UVA, os UVA? raios UVA e raios UVB. Vamos explicar aos nossos telespectadores o que vem a ser isso. Tem raios que causam queimaduras, né? Por exemplo, quando a gente vai à praia e se expõe, a gente fica queimado. Esses raios são os raios UVA. E tem os raios UVB, que causam envelhecimento e são os mais agressivos. Então, a gente tem que usar um protetor que tenha fator de proteção alto nesses dois tipos, UVA e UVB. E, no mínimo, fator 30. E também deve ser reaplicado de 3 em 3 horas. Quer dizer, abaixo de 30 não resolve nada. Porque é um paliativo de leve. O fator 30, você tem 30 vezes mais proteção à exposição ao sol. Quer dizer que aquele número que está no protetor solar é a quantidade de vezes de proteção que protege. Isso é muito interessante. Se você não botar o protetor, você está com 0 de proteção. Se você usar o protetor 30, você está com 30 vezes mais proteção contra a radiação solar. Olha, isso é muito interessante. Então, um conselho às pessoas que o Dr. Celso já está dando, usem o protetor solar no seu dia a dia, tá? Porque câncer de pele, conforme eu volto a dizer, eu vou repetir, eu já falei no início, é o câncer de maior incidência no Brasil, entre os brasileiros. E como nós estamos numa região de altitude, né, região serrana, essa região, a incidência de raios é muito maior por isso, porque nós estamos ainda tem esse fator preocupante para a nossa região. Quer dizer que quanto mais alta a região, maior a incidência de raios prejudiciais. Sim, exatamente. Olha só, isso é um dado que eu também desconhecia completamente. Olha, eu preciso novamente, peço desculpas ao senhor, mas eu preciso novamente fazer um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo, sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias.
voltamos. Estamos entrevistando o Dr. Celso Castor, biomédico. Dr. Celso, vamos agora entrar na sua área de atuação dentro da empresa que o senhor trabalha, que é a Emagrecentro. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores, explicasse a eles, se bem que muitos já sabem porque assistem os nossos programas aqui, mas o que é a Emagrecentro e qual o papel da Emagrecentro? A Emagrecentro é uma clínica que já existe há mais de 30 anos e hoje em dia a gente tem clínica espalhada pelo Brasil inteiro e também nos Estados Unidos. A clínica é baseada num método científico que já foi comprovado de alimentação, que se chama método 4 fases, onde a pessoa passa por uma reeducação alimentar que vai levá-la à redução de peso. Muito bem. Estamos no verão, conforme eu já falei, já frisei, né? E as pessoas no verão buscam melhorar as condições do seu corpo para poder botar uma roupa de praia, uma roupa de banho, um biquíni, um maiô, etc. e tal. Né? Principalmente as mulheres que têm essa preocupação estética maior. Né? E nós temos procedimentos, receitas de emagrecimento que são totalmente desaconselháveis. Muitas já sobejamente testadas a exaustão e que somos hoje sabedores que não dão certo. Livros já foram escritos sobre emagrecimento. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que não se deve fazer em matéria de tentativas de emagrecimento. Primeiro vamos falar do que não se deve fazer, para depois a gente falar do que se deve fazer. O que seria desaconselhável? Primeiramente, não fazer dietas malucas, né? Não passar fome. O nosso corpo é acostumado com o metabolismo. Se a gente fica muito tempo sem comer, o nosso metabolismo fica lento, porque a gente precisa poupar energia. Então, se você ficar muito tempo sem comer, o seu metabolismo não vai ficar acelerado e, consequentemente, você vai ter dificuldade em perder peso. Então, quer dizer, a primeira recomendação é não fique muito tempo sem comer ou não fique sem comer. Exatamente. Isso aí. Mais alguma recomendação extra a isso, ao que não se deve fazer? Por exemplo, tem muitas pessoas que buscam medicamentos para ajudar no emagrecimento. O medicamento pode resolver por um tempo, mas pode ser que você recupere o seu peso todo de novo ou ainda mais do que você tinha. Porque o seu corpo não tem tempo para se acostumar. O nosso corpo vai tentar sempre voltar para aquele que ele estava. Aliás, isso é muito importante, eu chamar de efeito sanfona. A medicina condena uma série de químicos, né, de produtos químicos, ou seja, de remédios para emagrecimento. Por outro lado, alguns médicos fazem uso desse tipo de medicamento de forma contínua. Como é que o senhor enxerga essas duas situações? Cada caso é um caso. Existem casos que a pessoa precisa realmente repor algum hormônio ou usar alguma outra substância, e aí vai de acordo com o endocrinologista, né? Ele vai avaliar se a pessoa realmente precisa. É a mesma fórmula que a gente usa. Não é um tratamento que serve para mim que vai servir para todo mundo. Tem que ser um caso específico, avaliado, se realmente é necessário fazer essa intervenção ou não. Bom, então agora vamos ao que se deve fazer. A pessoa não frequenta a clínica de emagrecimento, a pessoa gostaria de perder alguns quilos. O que nós poderíamos dar de conselhos a ela para isso acontecer antes dela iniciar um regime? Conselhos para ela começar a alimentação certa. Primeiramente, a gente tem que comer bem e saudável. Isso é a fórmula básica. Também fazer atividade física, em determinados casos, quando a pessoa pode e há necessidade de realizá-los. E é isso, buscar auxílio realmente de quem possa entender e não ir por conta própria, não buscar na internet o que fazer, e sim buscar um centro especializado que possa ajudá-la na perda de peso ou na redução de medidas. Então, vamos voltar novamente a Emagrecentro, onde o senhor trabalha, e explicar o processo, o procedimento que a Emagrecentro se utiliza para diminuição de peso. O método que a gente utiliza é baseado na alimentação ceto low carb, que está super Alimentação? ceto low carb. Ceto.
Isso, low carb. exatamente. Vamos explicar então aos nossos telespectadores o que é essa alimentação ceto low carb. A low carb está super em alta, né? Que é a redução de carboidratos, comer o menos de carboidrato possível. E a gente ainda acompanha, a gente faz um teste bioquímico para saber se a pessoa está seguindo a alimentação sem carboidratos, não, com a recomendação diária que a gente sugere à pessoa. E a gente ainda faz esse teste para avaliar a cetose, que são os corpos cetônicos. Quando a pessoa... O nosso método é baseado assim. Quando a pessoa come bastante carboidrato, o nosso corpo utiliza esse carboidrato como energia. Então, o corpo fica, vamos dizer, preguiçoso. Só que nós temos energia acumulada no nosso organismo já, na forma de gordura. Então, quando a gente reduz o carboidrato, o nosso corpo entende que ele tem que usar a nossa própria gordura como fonte de energia. E por isso que a gente emagrece. Tá. Essa parte que o senhor falou, ceto, vem a ser exatamente o quê? Essa parte dos corpos cetônicos, que a gente vai conseguir... O que são corpos cetônicos? Então, são substâncias que vão ser, a partir da degradação do nosso organismo, degradando a gordura para transformar em energia, vai gerar esses corpos cetônicos. Muito bem. Isso é o que normalmente se entende por acidose? Não. Não. Acidose é outra, outra coisa. coisa. O que vem a ser a acidose dentro de um regime? A acidose pode ser causada por acidose metabólica, quando a gente pode causar mudança no pH sanguíneo do nosso organismo. Essa dieta low carb não leva a uma acidose? Não leva a acidose metabólica. Não. Não. Com certeza absoluta. Sim. Não, porque a preocupação das pessoas, quando cortam os carboidratos, e isso é uma coisa normal, né? Esse entendimento que agora estamos esclarecendo é um entendimento errôneo, né? Mas, em geral, as pessoas temem essas dietas com corte de calorias, com corte de carboidratos, não de calorias, perdão, com corte de carboidratos, como provocadoras de acidose. O que vem a ser a acidose? Dá mau cheiro no corpo, dá mau hálito. O mau hálito pode acontecer, sim. O mau hálito Sim, pode acontecer sim. com essa dieta de baixa Pode. caloria, de baixa, O mau hálito, sim. baixo carboidratos. Isso. E a gente não corta o carboidrato 100%, não. A gente tem uma quantidade diária permitida para poder se alimentar de carboidrato, sim. A gente não corta 100%. Então, quer dizer, é uma dieta que também tem alguns efeitos Isso. desagradáveis. Sim. Mas, Acho que normais. o mais desagradável seria realmente o que pode causar mau hálito. tá. Aquela dieta baseada em 100% somente proteínas, ela tem um fundo, digamos assim, de uma coisa boa, de benefício? Depende do caso também. Também depende do caso. Mas, na maioria dos casos, se a pessoa tem sobrepeso, ela vai sobrecarregar o sistema renal dela, por excesso de proteína. Não, isso é interessante, porque há uns anos atrás, e eu estou comentando isso porque eu acredito que muita gente fez essa dieta, há uns anos atrás existia essa dieta baseada 100% só proteína, zero carboidrato, né? Então era uma dieta interessante porque ela, principalmente para o brasileiro, ela não te proibia, melhor, ela te aconselhava a comer carne, embutidos, presunto, queijo, mortadela, tal, bastante queijo. E era uma dieta fácil de ser feita. Essa dieta low carb, ela se baseia em quais, digamos assim, quais tipos de alimentos? A primeira fase é uma fase de desintoxicação, então a gente come proteína e verduras e legumes autorizados, que são indicados para ajudar na redução de peso. Pessoas que não gostam de legumes nem verduras. Aí É complicado? É complicado, sim. Isso é interessante. Mas nós também temos um cardápio que tem opções variadas para a pessoa, um livro de receitas que permite com que a pessoa... E numa segunda fase? Aí sim, aí entra carne vermelha, frango e continuam as verduras e os legumes autorizados. Essa dieta low carb, vamos falar em resultados, porque isso eu tenho certeza que é o que interessa a senhora e o senhor. Essa dieta low carb, os resultados dela são rápidos ou são resultados de médio ou de longo prazo? Na clínica, nós temos duas opções. O emagrecimento rápido, que dura 5 semanas. 5 semanas? 5 semanas. E nesse programa, a pessoa perde de 5% a 10% do peso dela. Então, se ela pesa 100 quilos, ela pode perder de 5 a 10 quilos em 5 semanas. E, geralmente, a gente aconselha a pessoa a migrar para o nosso programa de 6 meses de reeducação alimentar,
Aí nesse ela pode perder até de 20 a 30% do peso dela. Olha, é interessante. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Muito bem, retornamos ao programa E Agora, Doutor? E estamos entrevistando o Dr. Celso Castor, biomédico. E estamos falando agora um pouquinho a respeito de emagrecimento. Dr. Celso, lá na Clínica Emagrecentro, quais outros procedimentos estéticos, tipo, por exemplo, redução de medidas, quais outros procedimentos estéticos são levados a efeito na Clínica Emagrecentro? Nós temos tratamentos para gordura localizada, estrias, celulite, flacidez. Opa, deixa eu lhe interromper. Estrias, gordura localizada e celulite. Para estrias e para celulite, existe uma solução? Existe tratamento, sim. Para diminuição ou para desaparecimento? Depende do caso. Tem casos que a gente consegue levar o desaparecimento completo, tem casos que a gente consegue reduzir bastante também. Olha que interessante. Continue. Desculpe ter lhe interrompido. E uma técnica que está muito em alta são as chamadas enzimas. A gente usa substâncias, medicamentos, que vão agir diretamente para um determinado tratamento. E as enzimas a gente pode utilizar para todos esses tratamentos, para a gordura localizada, para as estrias, para a flacidez, para a celulite. São ativos diferentes, mas é a mesma técnica. Enzimas são aplicações? Isso, são aplicações. São aplicações de injeções cutâneas ou através de comprimidos? Cutâneas, injeções cutâneas. Injeções cutâneas. Isso. Diretamente no tecido a ser tratado. No caso da flacidez, na epiderme, no caso da gordura, no tecido subcutâneo. E a gente vai usar a enzima específica para cada área e para cada tipo de tratamento. Esses programas também não se pode falar em termos de tempo ou em termos de continuidade do programa, é de acordo com os resultados que vão sendo obtidos ao longo do tratamento. No mínimo de 5 a 10 sessões, mas com 5 sessões a gente já consegue ver um resultado, sim. Muito interessante. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar agora de uma coisa que está muito na moda. O que está na moda? É o tal do suco detox, que dizem, e isso é uma coisa que eu particularmente não posso afirmar, não sei se o Dr. Celso pode ou não, dizem que efetivamente desintoxica o organismo. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu queria que o Dr. Celso falasse um pouquinho a respeito desse suco detox, que virou uma febre no mercado no momento. Então, o suco detox, ele vai agir na desintoxicação do organismo através da eliminação de substâncias. Então, geralmente, essas substâncias são líquidos que estão acumulados. Então, quando a pessoa tem retenção de líquido, ela pode reter até 2 litros. Então, geralmente, a pessoa não vai emagrecer. Então, ela vai perder líquido e, consequentemente, na balança vai aparecer que ela emagreceu. Mas, na verdade, é a diminuição dos líquidos e não do peso em si. Então, 2 coisas interessantes. Quando você elimina 2 litros de líquidos do organismo, vamos partir dessa premissa, tá, que a pessoa consiga eliminar 2 litros. Isso gera no organismo uma falta de potássio, correto? Essa falta de potássio gera um outro problema, que são as chamadas cãibras. Exatamente. Né? Como corrigir isso durante esse processo de detox? Então, o detox deve ser realizado quando a pessoa está com retenção de líquido e não em condições normais.
Por isso que, se ela tiver com excesso de líquido, sim, não vai acarretar as câimbras. Mas se ela estiver usando o detox sempre, sem necessidade, sim, pode acarretar. Ou seja, doutor Celso, se eu bem entendi, se você não precisa, não faça uso do suco detox. Exatamente. Mais ou menos por aí. Isso. Sempre assim, tem que fazer o tratamento ou a alimentação indicada para o seu caso. E não, o que serve para uma pessoa pode ser, não necessariamente vai ser o indicado para você. Sempre buscar a ajuda de alguém que possa te orientar. Uma outra questão que também é bastante controvertida dentro do processo, dos procedimentos, dentro de um regime de emagrecimento, é o uso ou não de bebida alcoólica. Existem dietas que permitem o uso de bebida alcoólica. Algumas permitem somente os destilados. Outras, por incrível que possa parecer, permitem somente os fermentados, não os destilados. Outras abominam e proíbem terminantemente todo e qualquer consumo de bebida alcoólica. A dieta low carb, que é a nossa dieta que estamos conversando aqui agora, ela permite a utilização de bebidas alcoólicas durante a dieta? No nosso método, sim, é permitido. Mas como a gente não quer consumir os carboidratos, então as bebidas fermentadas a gente não pode fazer uso. Já os destilados, sim. Olha, isso é muito interessante, até porque o entendimento geral da população, das pessoas que vão fazer regime primeira coisa, pare com o álcool. Segunda coisa, corte o pão. Isso aí é regra geral, né? Antes de iniciar o regime e tal. O pão tem tantos malefícios assim? De acordo com cada caso, pode ser que sim. Por exemplo, o caso do carboidrato. Se a gente consumir muito pão, a gente vai guardar energia e, consequentemente, vai ganhar peso porque nós vamos guardar essa energia. Mas o pão é um inimigo em qualquer dieta? Não. Não. Em toda dieta, não. Muito bem. Agora a gente Nós tem até temos receitas modificadas que permitem consumir o pão, mas não é o pão branco, não é o pão francês que a gente está acostumado. É uma receita modificada que permite que a pessoa possa comer o pão. É pão integral ou é outro tipo de pão? É outro tipo de pão. Geralmente fabricado pela própria pessoa, para ela ter certeza dos ingredientes que ela está usando, para saber que ela não tá se alimentando de algo que não deveria. Quer dizer, nesse caso, vocês indicam os ingredientes, ensinam a maneira que a pessoa tem que proceder para fabricar o seu próprio pão. Exatamente. Olha, isso é muito interessante. Não só o pão, toda a alimentação. A pessoa, por exemplo, pode comer pão de alho, desde que seja a nossa receita modificada. A pessoa pode comer de tudo. Tem pão de alho, tem pizza, tem croissant, tem receita de tudo que a pessoa possa imaginar. Ela não precisa deixar de comer, ela só tem que comer da forma certa, da forma correta, com os ingredientes corretos. Essa fórmula é testada há 30 anos. Né? Nasceu nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil mesmo nós temos diversas clínicas da Emagrecentro nos grandes centros. 30 anos é um tempo razoável para que se diga se algo deu certo ou se deu errado. Exatamente. Né? Já é um tempo de vida que não precisa mais de comprovação. Né? O que pode dar errado nessa dieta low carb? Vamos colocar de uma outra forma. A pessoa iniciou essa dieta low carb. No meio do caminho, por uma razão ou outra, ela se perdeu. O que é muito comum. Sim. Né? A pessoa foi a uma festa e teve um aniversário, um dia não vai me fazer mal. Isto, no processo da Emagrecentro, é um crime? É um crime contra a própria pessoa. Não. Vai interferir, eu quero dizer assim, vai interferir no resultado? Vai. Provavelmente sim. Se ela consumir até a quantidade... Uma única vez dentro dessas 5 semanas, uma única resvalada... O resultado dela não vai ser o que poderia ser, por exemplo. De 100%, se ela fugir um dia ou dois, ela não vai conseguir o objetivo que ela poderia ter conseguido. Até que ponto? Até que ponto isso pode vir a ser prejudicial? Quando a pessoa comete o erro uma vez, como o método funciona, ela vê que mesmo fugindo da dieta ela conseguiu perder peso, ela fala, já que eu perdi mesmo consumindo tal alimento, eu vou continuar perdendo peso, não tanto quanto ela
poderia alcançar, porque como o método funciona, ela fala, eu fugi um pouquinho e consegui perder, então eu vou fugir sempre. Isso é um grande problema. Iniciar um determinado regime e não conseguir levar o regime 100% a cabo até o final. Por que eu digo isso? Eu fumo há muitos e muitos anos e eu já tentei parar umas 4 ou 5 vezes. Já fiquei uma vez até perto de mais de ano sem fumar e voltei. Regimes comigo, e eu sou uma pessoa que tem um certo volume corporal, um pouco além do que seria o bom, o ideal, regimes também comigo funcionam durante um determinado tempo, depois eu caio nessa esparrela e volto novamente a pecar no pecado da gula, né? O efeito sanfona, ele, com essa dieta low carb, com esse tratamento da Emagrecentro, ele, por ser um processo de reeducação alimentar, ele tem um resultado mais efetivo contra uma recaída? Bom, o resultado dele pode ser a longo prazo, a gente sempre costuma falar. Se você quiser seguir mesmo, é um hábito de vida. Vai ser uma reeducação alimentar que você vai seguir para o resto da vida. E aí o resultado é garantido. Bom, isso nos leva a uma outra questão. Eu fiz o procedimento durante 6 meses de reeducação alimentar, eu me reeduquei. Exatamente. Não posso mais beber vinho o resto da vida? Não. A gente, em determinada fase do programa, a gente começa a reintroduzir determinados alimentos. A gente começa pelas frutas, depois vai voltando os fermentados, vai voltando uma quantidade maior de carboidrato, sim. A pessoa não vai ficar a vida inteira com uma quantidade limitada de carboidrato, não. A gente chega numa fase que ela já pode retornar aos poucos a essa alimentação dos carboidratos e ir aumentando. Muito bem. Doutor Celso, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Muito bem, retornamos com o programa E Agora, Doutor, e estamos entrevistando o Dr. Celso Castor, biomédico. Dr. Celso, se fala muito em uma avaliação bioeletrônica antes da pessoa iniciar o procedimento, o processo de emagrecimento, o processo de regime. O que vem a ser essa avaliação bioeletrônica? Pode explicar com bastante clareza para os nossos telespectadores? Então, nessa avaliação, a gente chama a avaliação bioeletrônica, a gente chama de bioimpedância. Bioimpedância. Isso. Nesse exame, a gente consegue avaliar a altura, o peso, o índice de massa corporal, o índice de gordura, quantas calorias a pessoa consome e a idade metabólica também. Por exemplo, nem sempre a minha idade biológica corresponde à minha idade corporal metabólica. Então, a partir desses dados, a gente vai conseguir ter uma dimensão do tratamento melhor recomendado para a pessoa, de acordo com o que ela passa para a gente. Às vezes a pessoa não tem sobrepeso, mas quer reduzir medidas e o índice de massa corporal dela é normal. Não é considerado sobrepeso nem nada, é tranquilo. O que é considerado um índice de massa corporal normal? Para mulheres até 24,9.
Opa, agora, como é que se chega nesse número? A gente faz o peso com a altura. Peso, altura. Peso dividido pela altura vezes a própria altura. Ou seja, é muito fácil. Peso dividido pela altura vezes a própria altura. Então, vamos dizer, 90, né, divididos por 1,70 m vezes 1,70 m. Exatamente. Aí vai dar um índice. Isso. Esse índice diz que para a mulher o normal é 24. Isso. E para homem? 25, até 25, na verdade. Para a mulher de 20 até 25. Até 24 e de homens de 20 até 25. De homem para 20 até 25. Abaixo disso pode ser considerado grave e acima também. Graves, isso é magro demais. Magro demais ou sobrepeso demais. E acima demais. está com sobrepeso. Exatamente. E onde que se chega no sobrepeso perigoso? Qual o índice? O índice acima de 30 já é preocupante. Acima de 30 já é preocupante. Uhum. Não sei acima de 25 até 30 é um sobrepeso de leve a moderado. Acima de 30 pode ser considerado já obesidade mórbida. Ótimo, ótima expressão, obesidade mórbida. Vamos explicar aos nossos telespectadores o que vem a ser a obesidade mórbida e suas causas e consequências. Uhum. As causas geralmente é alimentação, genética e o que isso pode acarretar na vida da pessoa. Ela vai chegar num ponto que o corpo dela não vai aguentar realizar as atividades que seriam necessárias. Caminhar, andar, levantar, abaixar. Ela vai chegar a um ponto que o corpo dela não vai ter mais conseguir sustentar o próprio peso. E essa condição já é considerada doença. O tratamento low carb, o tratamento de emagrecimento, o regime low carb, ele gera um efeito maior às pessoas com mais sobrepeso ou aquelas pessoas que precisam perder uma determinada quantidade, uma determinada quantia de peso? Geralmente, quando a pessoa tem sobrepeso leve, até um pouquinho moderado. O efeito é mais rápido? Isso, sim. Se for sobrepeso leve, então mais rápido. Se for já uma obesidade mórbida, por exemplo, é mais demorado? Tem que ser outro tratamento. Não pode ser o low carb? Não pode. Se a pessoa tiver o índice de massa corporal altíssimo, não... E aí o que seria recomendado nesses casos? Acompanhamento médico. Porque não seria mais uma disfunção estética, né? Seria o caso de doença grave mesmo. Olha, isso é muito interessante. Ou seja, as pessoas com morbidade, ou seja, com uma gordura corporal considerada uma gordura mórbida, não tem como se utilizar desses regimes sim. low carb. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Digo por quê? Em geral, a população entende o seguinte: eu estou muito gordo, eu preciso fazer um regime. Só que não obedece, não se vale desses parâmetros. Uhum. Portanto, não sabem corretamente a quem procurar. Então, agora, eu creio que ficou bastante claro aos nossos telespectadores fazer essa continha, é uma continha fácil de fazer. Pega o peso e vai dividir pela altura vezes a altura, né? E vai chegar a um índice. Então, se der acima de 30 esse índice, que é um índice, portanto, de acordo com o Dr. Celso, um índice preocupante, por N razões, a gente já vai falar delas em seguida, é um índice preocupante. Procure um profissional urgentemente. O que a obesidade mórbida pode trazer de malefícios à pessoa? Geralmente, quem chega a ter obesidade mórbida tem várias outras condições de saúde. Por exemplo, diabetes, hipertensão, trombose e várias outras condições. E também como pode levar ao câncer também, a obesidade. Obesidade pode levar a câncer. Que tipos de câncer? Os mais variados possíveis. Estômago, intestino. Olha que interessante. Doutor Celso, o que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria que eu tivesse lhe perguntado, porque o nosso programa já está chegando próximo ao seu final? Uma questão que você tinha me abordado, Sim. que para ser biomédico tem que fazer sim a faculdade de biomedicina. É um curso específico e precisa fazer o curso de biomedicina.
Esse curso de biomedicina aqui em Petrópolis tem aonde? Tem na Universidade Católica de Petrópolis. Na Católica de Petrópolis. Foi onde eu me formei. Na fase não? Não, na fase não. Só no CP? Na UCP, isso. Olha, interessante. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer ao Dr. Ronald da Emagrecentro, ao senhor Nicolas, a sua presença aqui, eles terem emprestado o senhor para bater um papinho com os nossos telespectadores aqui. Muito obrigado pela sua presença. Espero que futuramente retorne aqui ao nosso programa com mais esclarecimentos, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que a senhora e o senhor tiveram alguns pequenos esclarecimentos a respeito do que se pode fazer em regime. Não sem antes uma recomendação que eu quero que o senhor faça aos nossos telespectadores, porque estamos conversando em off no início do programa a respeito da hidratação no verão. Uhum. Lembrar sempre de se hidratar, né? Beber no mínimo 2 litros de água por dia, e esse líquido pode ser distribuído entre chá, suco, a própria água. Lembrar sempre de se hidratar. Portanto, um conselho final do Dr. Celso para que a senhora e o senhor se hidratem o máximo possível nesse verão, que isso é muito importante para o nosso organismo, bebendo no mínimo 2 litros de água por dia. E eu vou falar uma frase agora que eu aprendi, eu era criancinha. A minha falecida avó sempre dizia: dê trabalho aos seus rins, que eles jamais darão trabalho a você. Portanto, beber água, se hidratar, é o grande conselho que o Dr. Celso pode deixar aqui no nosso programa para a senhora e para o senhor. Bom, eu quero dizer que estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa toda semana. Queria agradecer aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Mandar um abraço especial a vocês. Mandar um abraço especial aos nossos telespectadores aqui de Petrópolis. Dizer que continuem me parando na rua, continuem conversando comigo. Isso é muito importante para mim, essa manifestação de apoio e carinho aqui aos nossos programas na TVC. Olha, isso é uma coisa muito bacana. Eu gosto muito, continue fazendo isso. Eu queria, não antes de terminar o programa, desejar uma excelente semana à senhora e ao senhor, prometendo para a semana que vem, para a próxima terça-feira, meio-dia, um novo programa. Caso o senhor tenham perdido um pedaço do programa e queiram revê-lo, poderá fazê-lo nas nossas reprises ou na postagem na minha página na internet, Bernardo Filho, minha página pessoal, e na página Conversa Entre Petropolitanos, também na internet, onde hoje ainda eu colocarei o nosso programa. Nosso programa está passando ao vivo já no Facebook e no site do canal, porque eu fiquei sabendo hoje na parte da manhã que alguns bairros não estão recebendo o sinal da Tech Cable, porque caiu uma árvore ontem em cima dos fios de transmissão, em cima dos cabos de transmissão da Tech Cable para alguns bairros. Então, alguns bairros estão sem a nosso sinal, portanto, sem a nossa programação, mas as coisas, na medida do possível, já estão sendo levadas à normalidade, de tal sorte que podem nos assistir na reprise ou então da forma que eu coloquei. Eu queria, novamente, então, desejar uma boa semana à senhora e ao senhor, prometendo para a semana que vem um novo programa. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de B pra você. Verão do bem, do bom, do bonito e do barato. Assim, paleta ou peito, R$16,98.